Teremos agora o painel Marcação de títulos de renda fixa a mercado versus marcação na curva. Já convidamos ao palco o senhor Murilo Xavier Flores, que será o moderador deste painel. Ele é diretor, vice-presidente regional Centro-Norte da ABRAP, é mestre em Economia Rural, doutor em Sociologia Política e presidente da Séries Previdência a partir de 2024. Convidamos também para subir ao palco o primeiro palestrante deste painel, o senhor Claudemiro Correia Quintal Júnior, servidor da carreira de especialista em Previdência Complementar da Previc desde 2013, mestre em Governança e Desenvolvimento pela ENAP, possui mais de 25 anos de experiência no serviço público. Atualmente está como coordenador geral de orientação de atuária e contabilidade da Previc. Nosso segundo palestrante é o senhor Frederico Viana de Araújo, membro titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, exerce a função de coordenador de políticas e monitoramento de Previdência Complementar desde abril de 2020, auditor federal de Finanças e Controle, mestre em Economia do Setor Público pela UNB e pós-graduado em Direito Previdenciário. Convidamos agora o nosso terceiro palestrante, o senhor Daniel Pereira da Silva, fundador e CEO do Grupo UEDAM Consultoria e Assessoria Atuarial Limitada, Inteligência Previdenciária. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, IBMEC e UFG. Com experiência profissional transdisciplinar de 22 anos, membro da suplente da Comissão Nacional de Atuária, representando a ABRAP. Convidamos também o senhor Marcos Saravalli, analista de valores mobiliários, CNPIP, diretor de Educação e Certificação da APMEC Brasil e CEO e estrategista-chefe da Sara Invest, que será o nosso quarto palestrante deste painel. Já com a palavra, o moderador Murilo Xavier Flores, que conduzirá o painel. Alô? Aqui, ó. Bom dia a todos os presentes, aos palestrantes. Nós temos dois grandes desafios aqui agora e não sei qual deles é o mais difícil de ser cumprido. Cumprir o horário, para que tenhamos almoço e não prejudiquemos a parte da tarde, ou falar de marcação na curva ou marcação a mercado. São duas tarefas muito árduas e, por isso, eu vou ser muito breve na minha apresentação aqui. É muito complicado, o Brasil não é, como sempre se diz, para amador, né? A economia brasileira é sempre algo muito complexo de lidarmos e as diversas fases de fragilidade que temos tido ao longo do tempo, seja por questões internas ou externas, nos levam a sempre termos uma insegurança, o que acaba levando a nós, fundos de previdência complementar fechada, a termos uma média de 80% dos nossos investimentos em renda fixa. Nada mais é dessa complexidade que é o nosso mercado, contra 20% em renda fixa nos países mais desenvolvidos. Então, isso já por si só é um desafio e não é o tema exatamente que nós vamos abordar hoje, mas merecia uma profunda reflexão. Mas
sobre esses 80% é que resulta o debate sobre marcação a mercado, marcação no vencimento. Então, eu, já para começarmos o debate, convido, então, a palavra do nosso representante da Previc, o senhor Claudemiro Correia, para que ele faça uma primeira introdução a respeito do assunto, uma visão crítica a respeito das opções que temos de mercado. Obrigado, Murilo. Bom dia a todos e a todas. Agradeço à PIMEC, em nome da Previc, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do que é esse desafio, né, Murilo, de falar da marcação de ativos. Então, para não perder tempo, não sei se já está aqui a apresentação. Eu sempre me perco aqui, mas vamos lá. Só uma pequena correção, acho que saiu ali coordenador geral de orientação de contabilidade atuária, para que o meu amigo Christian não fique bravo, eu estou como coordenador geral de orientação de investimentos, tá? Só para esclarecer. Então, eu trago primeiro aqui um panorama, a gente discutiu agora há pouco aqui, da 4994, de como é que está a alocação hoje, baseado nos segmentos ali que a 4994 traz. Então, como o Murilo já adiantou, a gente vê que tem um volume de recursos enormes na renda fixa, mais de 900 bilhões hoje estão em renda fixa. Se a gente pegar isso em percentual, então trago aqui, não sei se ficou muito pequeno, ficou aqui, mas em torno de 78%, quase 80% hoje está em renda fixa. E aí, obviamente, quando a gente fala em renda fixa, está falando de títulos públicos e demais títulos, né, títulos privados, mas a prevalência é em título público. E é nesse horizonte que a gente vai falar um pouco aqui, perpassando todo o histórico da norma, a evolução normativa que teve em relação a essa marcação, a classificação contábil desses títulos possíveis de serem marcados na curva ao vencimento. Então, em 2002, a gente tem a resolução do, então, Conselho de Gestão de Previdência Complementar, CGPC, resolução 4, que traz os parâmetros e as regras iniciais ali para poder fazer essa classificação. Então, a partir dali já tem classificação que chama vencimento, né, que é na curva, ou a mercado, que é para negociação. E as demais regras, aí você podia também classificar na curva títulos públicos, títulos privados, tinha algumas salvaguardas, né, tinha um tempo mínimo entre a aquisição e o vencimento do título de 12 meses, a gente vai explorar um pouquinho mais à frente. E essa norma, ela perdura por 16 anos, somente em 2018, você tem a alteração dessa norma, entra a resolução CNPC 29, e aí a principal alteração que ela traz é que ela veda a reclassificação de títulos de mercado para curva. Ou seja, você poderia trazer da curva para mercado e do mercado para curva. 29 trava, então, essa reclassificação. Você pode trazer da curva para mercado, respeitado alguns princípios lá, mas não de mercado para curva. Então, essa é a primeira alteração. Em 2020, a gente tem uma nova alteração. Essa alteração é da resolução CNPC 37, e a principal alteração dela ali é que ela veda títulos privados não pode ser mais marcado na curva, o prazo passa de 12 meses para 5 anos, entre a data de aquisição e de vencimento, para esse título poder ser marcado na curva, entre outras coisas. E agora, por fim, em 2021, a gente tem a resolução CNPC 43, que é a que está em vigor. Lá na 37 tem uma outra alteração também, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é em relação aos planos CDs. E aqui a 37, ela mantém tudo aquilo que já estava lá a 43, perdão, na 37, e traz uma alteração para os planos CDs e planos CVs. Eu estou olhando aqui porque o meu retorno aqui não está, então vamos acompanhar aqui. Eu trouxe esse quadro aqui, esse quadro ele exemplifica, desde a primeira lá, a resolução CGPC 4 até a 43 agora. Eu vou ficar em pé que fica melhor, se me permitem que eu fico daqui. Então, a gente tem ali, na classificação para vencimento, a gente tem, né, como eu já disse,
Podia ser título privado, título público. Título privado tinha que ser de baixo risco, tinha que ser atestado por uma agência. Isso perdura até 2018, até 2020, quando é vedada pela 37. O prazo, a mesma coisa, muda em 2020 para 5 anos. As modalidades poderiam ser qualquer tipo de modalidade, BD, CD ou CV, e na 37 começa, então, que CD ou CV só pode marcar na curva títulos públicos e desde que esses planos tenham alguma hipótese atuarial, adotem alguma hipótese atuarial, eles poderiam marcar na curva. Já na CNPC 43, é um pouco mais restritivo ainda para planos CD e CVs. Esses planos CDs e CVs só podem marcar títulos na curva se esses títulos guardarem alguma relação com os aposentados, se for atrelado à fase de concessão de benefícios e benefício com hipótese atuarial. Então, assim, até 2018, nós poderíamos BD, CD ou CV, e a partir daí teve um processo de restrição para planos CD e CV. E aí, como eu disse, poderia reclassificar para curva, para mercado, mercado curva. Uma outra alteração interessante, essa na 37, o alongamento, a regra trazia concomitante, a gente ficava sem saber o que era esse concomitante. Então, estabeleceu-se um prazo de 30 dias para fazer o alongamento, ou seja, eu posso desfazer dos meus títulos que estão na curva para comprar outros títulos na curva, desde que essa janela se dê em 30 dias. Então, essa alteração veio com a 37. E aí, como eu disse, né, que eu vou destacar para vocês ali o que foi de relevante nessas alterações. Um ponto interessante, a 37 também, ela permitiu que você fizesse a remarcação de curva para mercado, e aí depois, não sei se o Fred vai entrar muito nisso, mas assim, tem uma regra, para trazer de curva para mercado, tem que ser não usual, não recorrente, e tal, tem uma série de detalhes. E um dos pontos não é considerado isso tratar resultado, equacionar déficit, ou seja, eu tenho títulos que estão na curva, se eu trouxer para o mercado, eu vou gerar resultado, esse resultado eu posso aproveitar para equacionar déficit. Isso não é permitido desde a 37, desde a 4, aliás, só que na 37 teve um waiver aí dizendo, olha, se você fizer redução de taxa de juros ou alteração de tábua, e isso resulte em um déficit atuarial, esse déficit resultante dessa alteração pode ser equacionado com reclassificação. Então, você pode trazer da curva para o mercado, aproveitar o ganho contábil que tem, pode fazer esse equacionamento dessa parcela oriunda da alteração de taxa, da redução de taxa ou da mudança de tábua. Então, aqui a gente, já na 29, trava a reclassificação e o alongamento no final. Trago aqui outros números, percentuais de alocação de títulos públicos, e aqui eu fiz um recorte por título público, por modalidade. Então, a gente vê que há prevalência no plano BDs, tem a maior parcela de alocação, isso já é histórico, desde 2019 a gente pegou aqui, enquanto os planos CDs têm uma parcela pequena e CVs também têm uma parcela. E aqui eu trouxe um outro recorte, mas agora por classificação e por modalidade. Acho que a legenda não apareceu aqui, mas enfim. Essa parte amarela é a parte que está na curva e a parte cinza, azul é a parte que está no mercado. Então, de novo, a gente vai pegar ali o recorte do BDs, os planos BDs são os que têm mais títulos públicos, são os que estão mais marcados na curva, CDs são os que têm menos marcado na curva, e aqui a gente vê claramente que a norma para o plano BD não interferiu tanto assim, continuou marcando na curva, mas para o plano CD houve um decréscimo ali, que vinha no acréscimo, numa ascendência para comprar mais títulos e marcar na curva. O plano CV está meio a meio ali dessa marcação. Aqui a evolução somente de marcação, mercado, curva, como é que está para título público. A gente vê que a marcação a vencimento vem aumentando desde 2019, hoje está em torno de 60% dos títulos públicos estão marcados na curva. E títulos privados, obviamente, aqui é um reflexo claro da alteração da normativa que proibiu títulos privados estão diminuindo com tendência de zerar. Então, assim, a partir desses números que estão apresentados, a gente começa a fazer algumas reflexões se de fato
a gente fez as alterações, essas alterações trouxeram aquele resultado que nós esperávamos. A gente vê que, infelizmente, e isso é característico do nosso mercado, de financiarizar o plano CD. Então, a gente tem esse viés de achar que o plano CD é puramente financeiro, que o plano CD não tem qualquer característica atuarial. Mas, como já foi dito aqui anteriormente, daqui a algum tempo, os únicos planos que estarão aí são os planos CDs. Se a gente não se preocupar, e eu vou trazer um exemplo muito simples aqui, o Daniel depois pode até complementar, se eu não trabalhar de longevidade com o participante, falar, olha, o nível de contribuição que você está fazendo, o tempo que eu espero que você vá viver depois de aposentadoria, esse nível de contribuição vai ser insuficiente para custear o seu benefício. Você pode ter frustração de expectativa de benefício por dois vieses. Você pode ter por esgotamento do saldo, ou seja, seu saldo vai esgotar antes que você morra, ou você vai ter que receber um benefício muito menor em relação àquele que você esperava, porque o nível de contribuição está pequeno. E assim, infelizmente, a gente não percebe isso, esse trabalho, esse diálogo com os participantes para mostrar essa real possibilidade de frustração de expectativa de benefício, e aí muito enviesado por esse discurso de que o plano CD é financeiro, e se é financeiro, portanto, eu não tenho que me preocupar, e aí eu trago muito do mercado financeiro essa questão de não poder marcar na curva, marcar a mercado. Né? E assim também como o título privado até 2018 era permitido que se marcasse na curva também. Obviamente, tomando todos os cuidados necessários, né? E aí a gente pode apanhar, a gente pode fazer um histórico, a gente ainda não tem, e era interessante até que a gente fizesse, de ver qual é a correlação que tem, ou relação, né, entre os títulos privados marcados na curva e depois o que de fato aconteceu. Mas é uma coisa que a gente precisa trazer para reflexão, e o nosso superintendente, o Ricardo, tem dito muito de que a gente, assim como lá nos investimentos, a gente deve permitir um cardápio mais amplo de opções, a gente também entende que na marcação de ativos deve permitir um cardápio maior. E aí, assim, na linha de que a norma tem que ser o mais neutra possível, a gente não pode nem induzir para um lado nem para o outro. Quando a gente, de repente, trava demais de um lado, a gente induz, como a gente viu aqui, a compra de títulos mais longos e marcados na curva. Você pode interferir diretamente na gestão do teu plano. Então, a questão da marcação, a gente tem levantado essa discussão, e é uma terminologia nova que tem que ser muito atrelada ao modelo de negócios de cada plano de benefícios. Então, se o seu negócio é entregar benefício, a sua rotatividade é baixa, tem uma estabilidade de recursos, por que não marcar na curva? Então, assim, se o meu negócio está coerente com marcação na curva, por que não? Eu não posso olhar apenas o título e a modalidade do plano de benefícios. Então, eu preciso fazer esse alinhamento, esse casamento entre aquilo que eu pretendo entregar, a característica da minha massa de participantes, para daí eu decidir se vou marcar na curva ou não. Estou encerrando já. Então, é isso. Então, eu trouxe esses números para a gente mostrar que a prevalência é de título público, plano BD, marcado na curva, mas que fica, então, aí o grande questionamento, a grande reflexão, se a gente não deve caminhar para voltar lá para... E aqui, diferentemente, a gente não vai repristinar, mas assim a gente vai tentar fazer uma discussão da norma que estava posta antes. Não era uma norma, e ela perdurou por 16 anos, não à toa, de permitir que os planos façam a marcação, a classificação desses ativos, seja na curva, seja mercado, de acordo com o seu modelo de negócios. Obviamente, tomando cuidado, e aqui a gente tem discutido bastante isso internamente, de que principalmente na reclassificação, né? A reclassificação ela não pode gerar resultados para se aproveitar tanto de uma eventual destinação de superávit, quanto de um equacionamento de déficit. Porque se a intenção é carregar o título até o vencimento, e quando eu reclassifico, para ter algum ganho, esse ganho, em tese, ele é superficial, porque eu vou carregar o título até o final e eu vou auferir exatamente aquilo que o título está me prometendo. Então, eu apenas migro daqui lá para o final, né, que é uma outra discussão da marcação,
já concluindo, Murilo, de transferência de riqueza, né? A transferência de riqueza ela é intrínseca para o negócio de plano de benefícios. Agora, algumas coisas podem intensificar ou podem amenizar a transferência. Em um plano CV, por exemplo, a gente vê claramente isso na marcação a mercado. Eu marco a mercado quem está contribuindo, quem está acumulando. Na hora de conceder o benefício, eu vou olhar a precificação a mercado. Imagine 2 participantes cujos títulos estejam atrelados, a mesma carteira, tudo certinho. Eles decidam se aposentar em momentos distintos. Um aposenta em momento de alta, o meu benefício vitalício vai ser enorme. O outro aposenta em momento de baixa, meu benefício vitalício vai ser menor. Os títulos continuam os mesmos, eu vou, no final do dia, ter a mesma rentabilidade daquele título, mas dependendo do momento em que eu fiz a minha opção pela aposentadoria, o meu benefício foi maior ou menor. Assim, um exemplo muito, muito simples de transferência de riqueza que a gente tem que tomar cuidado na marcação. Obrigado, Claudemiro. Foi uma bela introdução ao tema e muito alinhado, né, a reflexões com que a ABRAP tem feito nos últimos tempos. Passamos, então, para o Frederico Viana, segundo palestrante. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da APIMEC, cumprimentar os meus colegas aqui de painel, a todos os senhores aí que estão nos acompanhando. Bem, eu vou focar aqui a minha apresentação na contabilização e fazer aí um paralelo entre o que existe hoje e o que tem as melhores práticas de contabilidade. O que internacionalmente é adotado como, digamos assim, o estado da arte na contabilidade. Porque o nosso debate aqui, né, sobre marcação de ativos, diferente do painel anterior, que trata dos requisitos, que trata de limites de investimentos, de riscos, já aconteceu, né? Nós já temos o mundo real, econômico, e a contabilização vai tentar refletir da forma mais, tentar da melhor forma possível a realidade econômica. Então, esse é o objetivo da contabilidade, refletir a realidade econômica. E o que nós estamos debatendo efetivamente? Nessa linha em azul, nós temos a contabilização, que chama na curva do papel, ou pelo o termo mais moderno, custo amortizado, e em vermelho a marcação a mercado. Então, essas diferenças que são objeto do nosso debate. O nosso debate essas diferenças devem ser contabilizadas, essas diferenças podem ser contabilizadas, essas diferenças não podem ser contabilizadas, ou uma quarta opção que é o depende. Então, como mencionado anteriormente, né, pelo secretário, pegar exemplos específicos de alguns países, como esses países contabilizam, pode gerar alguma espécie de casuísmo e a realidade daquele local, daquela nação, não refletir efetivamente o que seria a melhor contabilização. Então, o que nós fizemos? Nós fomos buscar um modelo de melhores práticas de contabilidade. E aí, existe uma fundação, é o IFRS, que ela estabelece as melhores práticas de contabilidade, e não só para ativos, tá? Para passivo, imobilizado, partes relacionadas, são diversos pronunciamentos que essa entidade internacional faz, e isso se aplica a qualquer país, e esses modelos, essas melhores práticas, esses melhores padrões, se aplicam a qualquer ramo da economia, então não é limitado a fundo de pensão, mas na área de petróleo, energia, gás, varejista, agronegócio, qualquer área, são aplicadas essas melhores práticas. Então, o IFRS, ele elabora esses pronunciamentos, tá? E aqui no Brasil nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que ele faz o quê? Ele não faz só a tradução dessa norma, ele faz a convergência dessa norma para uma melhor aplicabilidade aqui no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o CPC 33, que ele fala de benefícios a empregados, mas esse CPC ele é muito expresso no seu escopo, dizendo que ele se aplica somente aos patrocinadores. Então, nós não poderíamos aplicá-los aqui na contabilização dos ativos, porque estamos falando das entidades, não dos patrocinadores. E o próprio CPC, ele também deixa expresso o não escopo, ou seja, não se aplica às entidades. E aí nós fomos ver outra norma, também emitida ali pelo IFRS, o CPC 49. Mas na parte de contabilização de ativos, ela é muito sucinta,
traz só 2 parágrafos, que eu vou resumir aqui bem rápido. Esses 2 parágrafos, em resumo, é o seguinte: pode marcar mercado, pode marcar na curva, e traz uma terceira informação que devem ser aplicados os demais pronunciamentos contábeis quando cabíveis. E aí nós temos o CPC 48, que ele está alinhado ao IFRS 9. Aí só a título de complementação, os senhores podem estar enxergando IAS, mas era o nome anterior, até 2004, né? A fundação alterou o nome. Então, esse CPC 48 ele vai tratar de instrumentos financeiros, tanto ativos quanto passivos, né? Só também a título de curiosidade, um passivo também pode ser marcado na curva, né? Não é só o ativo. E aqui também só trazendo um pouco as nomenclaturas, né? Para futura pesquisa dos senhores. Uma curiosidade, o nosso termo que nós usamos hoje em dia, mantido até o vencimento, ele foi usado por um pronunciamento contábil, né? 38, que já foi revogado. Então, é um termo que já está em desuso, o que pode ser um indício de que nossa norma precisa, sim, de um aprimoramento, de uma modernização. Bem, e o que o CPC 48 traz efetivamente? Como é que eu devo contabilizar, então, esses ativos financeiros? Já tiveram os investimentos ocorreram, e a contabilidade não vai falar nada sobre isso, ela vai fazer o quê? Refletir a realidade econômica. Então, vão ter 2 critérios. Primeiro, o modelo de negócio da entidade. Mais uma vez, o CPC ele é entidade contábil, né? Ele é genérico, não só fundo de pensão, mas qualquer ramo, qualquer segmento econômico. Qual que é o seu modelo de negócios? Então, a depender do modelo de negócio, é que se dará a contabilização do ativo. E um segundo requisito, que são as características desse fluxo de caixa contratual. Como é que esse fluxo de caixa está caracterizado? E aí, com base nesses 2 critérios, é que se dará essa contabilização. O CPC traz o termo custo amortizado, que nós conhecemos como mantido até o vencimento. Mas é um termo que o CMN já faz, né, para o sistema financeiro, Banco Central. O CNSP, para as seguradoras, entidades abertas, também já usa o termo custo amortizado. Então, quais que são os requisitos? O modelo de negócio vai se receber um fluxo de caixa. Então, dentro do modelo de negócios, a entidade espera receber um fluxo de caixa. Não precisa ser todos os ativos contabilizados da mesma forma. Então, parte do ativo pode ser pelo custo amortizado, parte não. Um outro requisito é que não basta querer receber fluxo de caixa, mas esse termo contratual tem que garantir esse fluxo de caixa. Então, tem que estar especificado que ele vai receber principal mais juros, e somente principal mais juros em datas específicas. Então, por óbvio, um FIP, ou então investimentos em ações, ou fundos imobiliários, não caberiam aqui, né? Aqui, tipicamente, os títulos públicos, as debêntures. E o exemplo mais clássico que a norma traz, que o CPC 48 traz, são os empréstimos. Essa segunda possibilidade de classificação não existe na nossa norma do CNPC, que seria o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esse palavrão, talvez alguns conheçam como disponível para venda, que era bem antiga. Então, qual que é quando que eu classifico dessa forma? Se eu tiver a mesma intenção do anterior, só que o anterior, o custo amortizado, eu quero levar até o vencimento. Nessa segunda hipótese, eu posso ter uma dúvida. Eu vou levar até o vencimento ou posso vender antes? Mas, mesmo assim, esse ativo tem que ter essas características, de pagar principal mais juros. E a terceira hipótese é o valor justo por meio do resultado, que a gente conhece como marcação a mercado, que ela é uma hipótese residual. A norma traz, olha, quando não se enquadrar nas 2 anteriores, essa será a minha classificação. E o que isso difere efetivamente na contabilidade? Na primeira hipótese, eu vou contabilizar meus juros, meu ganho, pelo papel, pela curva do papel. Na terceira hipótese, vou pular para facilitar, eu vou fazer os ajustes a mercado. E esses ajustes do valor de mercado vai direto no resultado do exercício. Na segunda hipótese, esse ajuste se dá no patrimônio líquido. Bem, mas e o que seria esse modelo de negócios, né? E a norma traz muito sobre modelo de negócios. Então, a ideia é como eu gerencio meus ativos para alcançar o meu objetivo. Cada entidade, cada empresa, seja uma varejista, seja uma empresa na área de saúde, petrolífera, energia e gás, mineração e fundo de pensão, cada um tem seu negócio distinto. Qual que é o seu objetivo? Então, a partir do meu objetivo,
eu vou gerenciar esses meus ativos para alcançar esse objetivo. Então, esse é um requisito, é como eu defino meu modelo de negócio. E um segundo ponto que a norma traz, que eu acho que é bem interessante para o nosso debate aqui, que é o seguinte: na hora de definir esse modelo de negócios, eu não posso considerar cenários de estresse, eu trouxe literalmente, tá? Que eu achei bem importante, ou piores hipóteses. Então, tentando aqui fazer um link com a nossa atividade, vamos supor um plano CD instituído, e que tem aí uma flexibilidade maior para resgates ou para saída de recursos. No pior cenário, pode ser resgatado 100%, mas na prática isso acontece? O meu histórico demonstra que isso é resgatado, que tem uma saída de 100% dos recursos, ou o meu histórico demonstra que são 5%, 10%, 3% ao longo do ano? Então, o que a norma traz é, cenários de estresse ou piores cenários não podem ser utilizados para definir o seu modelo de negócio. Não é razoável. Isso não significa que a entidade não possa ter um colchão de liquidez ou uma reserva de liquidez, mas para definir o modelo de negócio, eles não devem ser considerados, no sentido de, se todos resgatarem o recurso, então vou ter que deixar contabilizar tudo a valor de mercado? Não necessariamente. E aí eu trouxe literalmente, porque a própria norma ela tem um caráter um pouco educativo, e ela traz exemplos. Se a entidade espera vender determinada carteira de ativos financeiros somente em cenário de estresse, esse cenário não vai ser considerado para o modelo de negócio. Então, na hora da contabilização, considerar o pior cenário está errado. Essa aqui é a mensagem da norma. E o terceiro ponto é que ela diz o seguinte: olha, o modelo de negócio é um fato. O gestor pode, porque eu entendo que dessa forma, mas como é que o seu negócio funciona? Como é que a entidade funciona? Há 20, 30 anos ela paga benefícios de mais 30 anos, então o seu modelo de negócios é esse, é pagar benefícios. Essa é uma mensagem muito importante do CPC 48. E aqui alguns mercados relevantes, porque nesse debate surgem algumas teses, algumas teorias de que, olha, mantido até o vencimento é uma invenção do Brasil, isso não existe, isso é uma invenção de fundos de pensão. E fazendo uma pesquisa no Google Acadêmico, achei uma monografia, uma estatística descritiva que a pessoa faz, e no mercado de bancos, 70% dos ativos, aí ao longo de 10 anos, são contabilizados pelo custo amortizado. Significa que eles querem esconder volatilidade? Provavelmente não. Mas a própria norma dos melhores práticas de contabilidade, os padrões internacionais, traz como um exemplo típico de se contabilizar pelo custo amortizado operações de crédito, que é o core, né, dos bancos, são operações de crédito. Outro mercado relevante, os planos abertos de previdência complementar. Fazendo um resumo aqui, se nós fizermos uma interpretação tanto do CNSP quanto da SUSEP, quanto mais próximo for de um plano previdenciário, pode contabilizar pelo custo amortizado. Agora, quanto mais próximo de um plano financeiro, ou seja, não garante nada na fase de acumulação, não garante taxa de juros, não garante índice de preços e não garante nada na fase de renda, que a gente chama do IPCA mais zero, né? Aí tem que marcar tudo a mercado. Então, o segmento aberto, quanto mais próximo de um plano previdenciário, existe a possibilidade de se contabilizar o mantido até o vencimento, que é o custo amortizado. Quanto mais próximo de um plano financeiro, necessariamente marcação a mercado. Aí cabe a nossa reflexão de saber para onde que está caminhando a previdência complementar fechada. E aí um ponto muito caro na norma é a reclassificação. A norma traz como uma exceção. Inclusive, como falei no início, não se aplica só a ativos, mas a passivos também a norma, né? E para passivo a reclassificação é proibida, é vedada, mas para ativo ela permite. E quando que ela permite? Quando houver mudança no modelo de negócios. Então, adquirir, encerrar, mudar uma linha de negócios, talvez no nosso segmento, uma cisão de um plano, uma fusão, a retirada de um patrocinador no plano multipatrocinado. E aí, como é que vai se dar esse efeito? Porque uma reclassificação, ela pode, vamos dizer assim, reduzir um déficit, aumentar um superávit, e a depender das regras da entidade, essa reclassificação, gerar ganhos, pode impactar, inclusive, na remuneração dos dirigentes. Se tiver uma mudança do nosso custo amortizado para o valor justo do meio de resultado, que é a marcação a mercado, ganhos e perdas não realizadas devem ser realizadas naquele momento exato. Mas se tiver o inverso, não vai mexer no que já foi realizado, justamente para evitar
essa fabricação de um ganho ou de uma perda. E agora um ponto que também é muito debatido, que é o risco de crédito. O que tem a ver o risco de crédito com a contabilização? E eu vou trazer só alguns pontos que a norma traz. Ela não exige prazo mínimo de vencimento. A norma não faz qualquer menção a título público ou privado. E olha que a norma é extensa, deve ter umas 80 páginas, não faz qualquer menção, em nenhum momento, a título público ou privado. Não exige rating mínimo, não exige baixo risco para compra ou para contabilização pelo custo amortizado. E qual a conclusão que a gente chega? Que o risco de crédito ele não vai aumentar ou diminuir pela contabilidade. O risco de crédito é o mesmo, ele vai estar muito mais atrelado ao emissor do que à entidade. Fazendo um caso teórico aqui, imagina que a entidade, com 2 planos diferentes, compre ativos. Um contabiliza marcação ao mercado, o outro mantido até o vencimento, mas do mesmo emissor, com o mesmo prazo de vencimento, no mesmo valor. Esse risco de crédito mantido até o vencimento vai ser maior do que o do outro ativo? Claro que não, o risco vai ser igual. Agora, veja, uma coisa é o risco de crédito não ser afetado, mas naquela decisão inicial do gestor de levar aquele título com objetivo até o vencimento, se ao longo desse trajeto, no caso aqui das Americanas, mudar completamente o risco de crédito, pode ser que ele decida vender, total ou parcialmente, aquele ativo antes do vencimento. Isso não significa que o risco de crédito aumentou ou mudou pela forma de contabilização, mas significa, sim, que aquela intenção dele inicial era baseada no cenário que ele conhecia. E o cenário que ele conhecia era de um baixo risco de crédito. Isso também não seja reclassificação. Poderia concluir, por favor? Sim. E agora, só para bem rápido, uma segunda etapa seria a redução do valor recuperável. Seriam as provisões para perdas. Elas precisam ser feitas. A diferença é que, quando eu marco a mercado, essa provisão para perda ela já está no ativo, já está ali intrínseca. Agora, no custo amortizado, não. A entidade tem que fazer essa provisão. Bem, transferência de riqueza. E pressões finais aqui, eu botei iniciais, mas é para o debate, tá? Não é para... Primeiro que a nossa norma vigente ela tem uma baixa aderência com as melhores práticas contábeis internacionais. Então, nós temos um modelo de melhores práticas contábeis e a norma vigente tem uma baixa aderência. As normas internacionais permitem contabilizar pelo custo amortizado. Como já foi dito pelo Claudemiro, sempre foi permitido. Mercados relevantes, como de seguradoras e bancos que trabalham com poupança popular, também permitem. Risco de crédito não se altera pela forma de contabilização. A avaliação do valor recuperável, que são as provisões para perdas, são necessárias, é importante que seja feito. Transferência de riqueza também não decorre. E, por fim, volatilidade alta ou baixa. Não é nem um requisito para se escolher a forma de contabilização, como também não é um objetivo. Uma volatilidade alta não pode ser uma justificativa para se contabilizar um título mantido até o vencimento. Os requisitos nós já passamos anteriormente. Assim como também não pode ser uma justificativa para que não se permita essa contabilização. Bem, era isso que eu queria passar para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, Frederico, pela contribuição sobre as melhores práticas contábeis. Agrega bastante ao nosso debate. Passamos já imediatamente para o terceiro palestrante, o Daniel Pereira da Silva. Bom dia a todos. 15 minutos, por favor. Perdão. Bom dia novamente. Estão escutando? Estou achando baixo, que eu falo alto mesmo. Bom, pessoal, Claudemiro trouxe aqui um exemplo de como funciona a nossa normatização relacionada à precificação de títulos públicos, títulos, vamos falar de renda fixa, né, a mercado e a vencimento. Fred trouxe para a gente aí uma experiência internacional que foi muito robusta, né, com vários insights. Cabe a mim trazer um pouquinho a prática, né, de como que isso funciona na prática e que melhorias nós poderíamos pensar no nosso sistema de previdência complementar. Antes disso, eu queria fazer uma mensagem muito importante. O Claudemiro falou na questão do risco de frustração, né? O risco de frustração, eu falo disso, eu comecei a falar desse assunto em 2019, e hoje eu vejo poucas entidades que praticam esse gerenciamento do risco de frustração. Mas tem uma muito importante, que é a Previdência BRB, que nós estamos aqui na casa, tá a Mirinha, tá o Sandro aqui,
que já adotam ferramentas exatamente na mitigação e na minimização do risco de frustração, que é a entrega do benefício previdenciário, né? Então, queria fazer essa menção honrosa a eles. Um outro ponto muito interessante também que eu queria trazer, que no primeiro painel foi trazido aqui uma tônica que está sendo debatida no âmbito da CNA, Comissão Nacional de Atuária, inclusive, do qual faço parte, sobre precificação de passivo a mercado, né? Eu represento a ABRAP no CNA, né? Nós já fizemos os estudos, estamos discutindo, né? Mas nos estudos que nós fizemos, e pegamos planos de 2020 a 2024, podemos perceber que uma eventual alteração de precificação do passivo com metodologia mercado poderia trazer uma volatilidade na reserva nesses 4 anos de aproximadamente 50%. E eu utilizei 2 metodologias, uma metodologia similar ao CPC 33 e a outra utilizando a ETTJ da Ambima a juros futuros, né? Oportunamente, acho que a gente vai falar mais sobre o assunto. Bom, feito isso, vou à minha apresentação. E, naturalmente, planos BDs já marcam a vencimento desde 2018, né? Notadamente, se a gente for fazer uma retrospectiva da legislação, em 2018 nós tínhamos uma resolução número 9 que previa uma redução da taxa de juros de 6% e 0,25 pontos percentuais para chegar em 4,5%, né? Então, nós tínhamos uma redução do passivo e uma contrapartida econômica do ajuste de precificação, que nada mais é que o spread da taxa do cupom do título com a taxa de juros atuarial trazida a valor presente. Feito este contexto, naturalmente isso funciona em planos de contribuição variável e planos de benefício definido, mas de contribuição definida, vocês viram até no gráfico que o Claudemir trouxe aqui para vocês, que a participação de títulos mantidos a vencimento é muito curta. Bom, e por que isso acontece? Primeiro, nós temos um conceito aí também de transferência de riqueza. Puxa, será que eu, num plano CD puro, se eu marcar na curva 2045, 2055, eu não vou estar fazendo uma transferência de riqueza, haja vista pagamentos de resgates ou portabilidades que podem acontecer em um menor tempo? Segundo aspecto, apressamento, né? Então, nós temos um passivo que está lastreado pelos saldos de contas. Os saldos de contas estão à posição de mercado, né? Estão aqui naquele valor financeiro. Notadamente, o ativo teria que ter a mesma contrapartida. Só que isso nós temos uma consequência, porque os planos de contribuição definida não têm uma entrega, uma meta atuarial, né? Você vai analisar uma política de investimento, você tem bentes, né? Bentes para renda fixa, renda variável, estruturado, exterior, operações com participantes, imobiliário. Então, você não tem uma obrigação. A consequência disso que nós temos é uma grande reclamação dos participantes, que eu com certeza eu acho que batem na porta das entidades. Puxa, mas por que aconteceu com a cota do meu plano, né? Por que essa cota não está rentabilizando pelo menos o CDI, né? Então, isso nós temos uma grande volatilidade na cota previdencial. Agora, como é que nós poderíamos fazer isso com uma análise de um plano de contribuição definida que tenha um princípio, uma lógica previdencial, né? Vamos pegar aqui um plano CD ou uma parte de um plano CD, né? Todo centrado, portanto, em saldo de conta. Vale lembrar que a resolução fala que o plano CD se classifica pelo benefício programado e não por todos os benefícios. Aqui eu estou falando todos os benefícios centrados em saldo de conta. Bom, eu tenho uma formação desse capital e eu tenho uma forma de recebimento, que poderia ser por fator atuarial, isto é, expectativa de vida mais taxa de juros, um prazo determinado e um saldo de conta, né? O que nós temos? Quando eu pego, deixa eu ver se dá para apontar aqui, né? Por fator atuarial, eu tenho uma analogia previdenciária, porque eu vou conceder um benefício nesse princípio, que eu vou olhar para a expectativa de vida dele e vou olhar a taxa de juros, que vai ser a taxa de desconto, que eu vou trazer o fluxo a valor presente e que, notadamente, eu tenho que ter a mesma contrapartida na parte do ativo. Agora, na parte determinada, por exemplo, eu poderia ter rendas com prazo superior a 15 anos, prazo determinado. 65 mais 15 anos,
já dá uma longevidade. Ou poderia optar por resgatar, ou sacar o meu benefício em até meio ponto percentual, ou 0,25, isto é, ter uma compatibilidade com a entrega do investimento. Isso você perpetua o saldo. Então, você está dando a este plano um princípio previdenciário. Se nós calcularmos a duration desse passivo, ainda que de forma teórica, teria uma correlação com o ativo, né? Puxa, esse passivo está sendo alongado. Será que eu não consigo alongar também o meu ativo, né? O passivo está alongado. Será que eu não consigo alongar também o meu ativo? Pois bem, é esse caso prático que eu queria trazer aqui para vocês, né? Peguei um plano CD, um plano CD que tem uma reserva matemática de benefícios concedidos, isto é, já está em concessão, né? Contabilizado, de 380 milhões, e ele concede um benefício com uma natureza atuarial, isto é, ele utiliza premissas de taxa de juros de 3,70, né? Se a gente comparar com o PGBL, que utiliza zero, né? E quando vai precificar a obrigação, a SUSEP diz para ele considerar uma taxa de mercado, isso é muito positivo para as seguradoras e para os bancos, né? E com uma tábua biométrica de AT 2000. Tá? O que aconteceria nesse plano se eu quisesse pegar uma parte do meu ativo e carregasse ele a vencimento, né? Ou na curva? Vencimento está no passado, né? Vamos chamar na curva, né, Fred? O que aconteceria nesse caso? Tá? Pois bem, o que nós fizemos? Eu trouxe dois conceitos novos. Primeiro, uma projeção de despesa. Mas, Daniel, CD projeção de despesa? Sim, teórica. Uma projeção teórica de despesa. Segundo, deixei entre aspas, valor presente do passivo em CD. Caraca, o que é isso? Né? Também, da mesma forma, uma evolução teórica do passivo, com a previsão de recebimento ao longo do tempo, e trazer esse passivo a um valor presente por uma taxa de juros, no caso, 3,70. Né? O que aconteceria nesse plano? Daniel, o que você está querendo dizer para mim? Eu trouxe dois eixos. Tá? As colunas em cinza são os pagamentos em cada ano, né? A partir de 2024, um estudo bastante recente, né? E a curva é o valor presente. Portanto, em 2035, nós tínhamos um valor presente das obrigações projetadas de 156 milhões. O que isso quer dizer para mim? Que se eu fosse ao mercado, peguei de ontem, tá? Tesouro IPCA 6,11, 2035 mais IPCA, quanto uma taxa de juros desse plano de 3,70. Eu poderia comprar 156 milhões. Olha o spread que nós teríamos no que diz respeito à precificação da cota previdencial desse plano. Né? Da mesma forma, em 2040, 82 milhões e 2045, 38 milhões. Né? Mas, Daniel, e a transferência de riqueza? Logicamente, nós pegamos esse modelo e colocamos uma restrição para que ele fosse alocar aquilo que está em benefício concedido, marcação do passivo. Marcação do passivo em benefício concedido. Né? Agora, a gente pode pensar também em entidades que têm pouca movimentação na parte de benefícios a conceder. Funpresp, né, Cícero? Né? Onde a rotatividade é praticamente zero. Você não tem praticamente pagamentos de resgates. Por que não nós fazermos isso? Tá? Nós fizemos este mesmo estudo, né? Eu só não trouxe aqui em função do tempo, mas a possibilidade de fazer uma alocação na curva, né? Mantido a vencimento, inclusive para a parte de benefícios a conceder. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que é possível nós fazermos toda essa analogia, desde que o plano tenha uma natureza previdenciária. O plano ele não nasceu para pagar resgate nem portabilidade. O plano nasceu para pagar benefício, sobretudo as entidades de previdência complementar fechadas e benefícios de longo prazo. Segundo, ciclo de vida. Nós estávamos discutindo lá fora sobre conceitos de multiportfólio e conceitos previdenciários. Eu acredito que o ciclo de vida ele tem muito mais a ver com o plano de previdência do que o perfil que eu pergunto para o participante que tipo
de investidor que ele é. Às vezes está sendo até de uma certa forma especulativo. Eu tenho uma entidade que adota multi-portfólio, perfil de investimento, onde ela permite ao participante trocar de perfil todo mês. Todo mês o participante pode trocar. Ele sai do agressivo, vai para o moderado, volta para o conservador, e são 3 perfis. Né? Quando a gente vai olhar nos Estados Unidos, eu fiz um estudo num plano, o plano oferecia 17 perfis de investimentos para os participantes. Adivinha qual que eles escolhiam? Nenhum, tinha muita opção. Né? E a maioria acontece aqui no Brasil. Geralmente você tem a opção default. Né? O participante faz a inscrição, não escolhe, entra na default, depois ele vai entender como é que funciona esse negócio. Né? Terceiro ponto, marcação a vencimento. Né? Rapidamente, pelo estudo que a gente fez, dá para ver que nós minimizamos a volatilidade de cota. Né? Volatilidade do valor da cota previdencial, que é a moeda que o participante acompanha hoje. Né? O participante, às vezes, nem olha o seu saldo de conta, muito menos o seu benefício projetado, mas a cota ele vai perguntar para a entidade. Pode ter certeza disso. Né? E ele vai entrar e vai fazer uma pesquisa pelo que a entidade está entregando. Às vezes não está nem preocupado com o valor do benefício, o quanto deveria ser ao contrário. Ele deveria se preocupar com o benefício lá no futuro. Né? E por fim, e aqui eu trago uma provocação, como tem membros da ABRAP, CNPC, também Previc, a meu ver, a resolução número 43, ela precisa ser revista nesse sentido. Né? Ou seja, de não só restringir a marcação a vencimento a planos BD, CD, CV, mas desde que tenha premissa atuarial, sendo que se o participante faz uma escolha com base no tempo e no prazo, que tem uma equivalência de um benefício previdenciário, também poderia fazer esse investimento. Né? Sem comprometimento do nível de liquidez do plano e sem comprometimento, logicamente, do pagamento desses benefícios e evitando, sobretudo, a transferência de riqueza. Tá? Bom, era isso que eu tinha para vocês aqui. Né? Deixo aqui meus contatos. Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um estudo um pouco mais completo, mas em função do tempo, eu não pude apresentar ele completamente e fico à disposição. Muito obrigado à APIMEC pelo convite e também à ABRAP. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Também acrescentou bastante esse nosso debate e com certeza está gerando muitas perguntas que não poderão ser feitas diretamente no auditório. Vocês poderão fazer por e-mail, senão prejudicaremos o almoço e a parte da tarde. Passo já a palavra para o Marco Saravalli para a última apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Vou fazer em pé aqui, fica mais dinâmico, né? Não, fica mais dinâmico e talvez com o que eu vá falar também precise usar minhas pernas aqui, né? Dependendo do tom aqui das críticas, né? Mas obrigado pelo convite, até parabenizando a APIMEC pela organização, e obrigado a todos pela presença. A gente teve uns painéis, eu até tive na APIMEC alguns meses atrás, falando sobre governança corporativa lá em São Paulo. Eu acho que no Brasil a gente está tudo dividido, né? Tudo sempre A ou B, e a gente acho que está perdendo um pouco os espaços de debate, né? A gente hoje tem medo de deixar nossas opiniões, de debater, de discutir. Então eu vou colocar só aqui alguns pontos, tá? Para a gente até deixar um espaço para a gente debater mais um pouco nesse espaço que a gente tem. Mas acho que o primeiro ponto, até falando um pouquinho sobre o papel do analista, né? Hoje eu estou aqui com um chapéu de analista de valores imobiliários e também diretor de educação e certificação da APIMEC Brasil. Qual que é o trabalho do analista? Eu digo analista, às vezes a gente é gestor, você não está deixando de ser analista, estrategista, presidente, enfim, a gente está sempre analisando alguma coisa. O nosso trabalho como analista é tentar trazer um valor justo de um ativo. Né? Acho que foi muito bem colocado nas suas palavras. Eu vou usar muito da sua apresentação aqui, mas sem falar, e justamente isso, pegar o valor justo e utilizar todas as informações públicas para identificar esse valor justo
e fazer uma sugestão de alocação, uma sugestão de recomendação. Então, acho que é um pouco desse ponto que eu quero chegar aqui, né, em relação a isso, porque quando a gente fala de normas contábeis, né, até eu lembro da professora Lucy, a gente discutindo lá na academia, em 2006, 2007, era tudo muito novo, né? E se a gente for pensar bem, é tudo muito novo, né? A gente está falando de quê? De menos de 20 anos, aproximadamente isso, que a gente está se adaptando às normas internacionais de contabilidade. Então, justamente, a gente precisa ter mais debates como esse, para entender se é isso que a gente quer. A gente quer ser igual aos Estados Unidos, Europa, não, a gente quer ter nosso modelo, não, a gente precisa copiar alguém, não, a gente tem algumas jabuticabas que sempre vão ser jabuticabas só no Brasil. É um pouco dessa discussão, né? E aí, acho que até colocando palavras aqui em relação à apresentação, algumas apresentações anteriores, a própria contabilidade, né, FRS, e aí o primeiro conceito, um dos primeiros CPCs, se não falo memória, acho que o primeiro CPC é o CPC do impairment, né? Que ele coloca justamente isso. Alguns conceitos que a gente não tinha até 2010, ou antes de 2010. A gente está aprendendo a fazer valor justo. A gente está aprendendo a ser analista. Imagina que a gente está aqui no painel o dia inteiro falando do lado esquerdo do balanço, do ativo, e a gente está discutindo agora, começando a discutir um possível reavaliação do passivo, né? Então, é uma discussão nova, uma discussão que a gente precisa fazer, uma discussão que muda drasticamente, mas até, por exemplo, quando a gente começou, eu comecei como analista lá no começo do século, ou no final do século passado, eu nem ia imaginar o que era o impairment, né? Hoje tem uma empresa listada em bolsa que faz impairment, eu sei o que está acontecendo no ativo, no passivo, fazendo essa baixa. Então, falando um pouquinho da própria resolução, acho que baseando muito no conceito de analista, no conceito da PMEC, e de novo, o Vini está aqui, né, tá todos os executivos aqui, eu sempre falo que é minha opinião, né, não necessariamente resume, ou seja, uma opinião da associação, né, mas uma opinião minha como analista. Mas falando sobre a própria CNPC 43, ela também tem muitos conceitos ali de contabilidade que ela vai preservar principalmente a transparência das informações. Eu acho que o debate que eu queria trazer aqui para vocês, e presidente, até para a gente deixar um espaço para debate, é o quão transparente a gente está sendo, né, nas nossas fundações, nossas previdências, né, quanto conceito de contabilidade a gente está trazendo aqui, né? Será que a gente está sendo transparente o suficiente? Será que a gente está trazendo a valor justo, tanto ativo como passivo? É um pouco dessa discussão que a gente faz todos os dias na parte contábil das empresas, mas é a discussão, eu como, né, enfim, como um representante aqui, trazendo esse debate para vocês, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a própria CNPC 43, e o que eu gostaria também de debater aqui, é que no Brasil a gente acaba virando o país das exceções, né? Então, quando a gente olha o próprio CNPC 43, ele tem um parágrafo ali muito simples, né, quando a gente fala o seguinte, né, a entidade, parágrafo 1º, deve registrar títulos públicos federais e privados na categoria títulos para negociação, independente do prazo de aquisição, parou por aí, né? Só que vem uma vírgula e fala assim, com exceções, né? E aí começam as exceções. Então, a gente, até no painel anterior, a gente está vendo quão complexo é o nosso regime tributário, nossas leis, né? Tudo aqui tem 300 páginas, 400 páginas. A gente precisa tornar tudo isso muito mais simples. E retirar essas exceções, né? Tem que acontecer, mas vamos discutir aqui entre nós. Vai ser uma exceção, 2 exceções, né? Como vocês acabaram de apresentar, e ponto, né? Por exemplo, eu fiquei espantado quando a gente tem ainda, por exemplo, marcação na curva de título privado, né? Se a gente vai lá o pessoal da Bran deve estar aí e fala assim, bom, quem que faz hoje marcação na curva de título privado? Praticamente não existe esse conceito. Mas eu entendo que é um conceito novo também. Mas não faz sentido nenhum. Talvez venha Americanas e dá um tapa na cara da gente e fala assim, viu? O que é uma marcação ao mercado? Tá certo que 2 anos atrás ninguém sabia o que ia acontecer na Americanas. Era AAA, era classificado assim, mas a gente acabou aprendendo na prática, infelizmente, o que é uma marcação ao mercado, né? Então, acho que o meu tempo aqui, de novo, eu queria muito mais trazer essas provocações, né? Em relação a esses temas, para a gente entender, de novo, utilizando alguns conceitos de mercado financeiro, né? Por exemplo, Markowitz, né? Markowitz, embora não seja o tema aqui, né? Será que a gente está utilizando conceitos Markowitz de risco, de valor justo, né?
trazendo essa precificação. Então, eu entendo que o cotista, né, do fundo, ele vai olhar muito lá para a cota, está batendo CDI, não está batendo CDI, e esse é o nosso ponto. Mas também esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho como gestor, de fazer uma boa gestão do ativo, do passivo, né, de levar realmente a melhor alocação, a melhor apresentação. Então, a minha discussão podemos, acho que o grande, para resumir, e eu falei na nossa pré-reunião, né, que eu ia concatenar um pouco todo o debate aqui, acho que até abrir para perguntas e respostas, que acho que a gente pode, né, e deve discutir muito esses pontos, mas que seja uma exceção, e acho que a minha grande provocação é o quão transparente a gente está sendo nesse tema de marcação dos títulos, né? E acho que aqui no Brasil também a gente sempre acaba levando assim no extremo de vamos atender a legislação. O que diz a legislação? Isso aqui, né? Mas será que isso é suficiente? Será que eu estou sendo de fato transparente com o meu cotista, com o meu correntista, né? Não importa o nome? Será que eu estou sendo justo com ele, né? A gente viu na apresentação quão volátil é o título, né? E quanto que é a diferença da marcação lá na curva, né, no vencimento. Então, de novo, eu queria fazer essa provocação, né, para quem me conhece, sabe que é uma palavra que eu uso muito, mas justamente para deixar o espaço para a gente debater aqui com todos, né? Acho que, de novo, a PMEC faz muito isso, faz muito bem, para a gente, de fato, ter essa provocação, e é importante termos opiniões diferentes e distintas aqui com todos, tá bom? Obrigado pelo espaço. Eu pergunto, confirmo com a organização se nós não temos espaço para perguntas. Me parece que não, né? Que já éramos para estar almoçando. Podemos? 2 perguntas, então. Apenas muito rápido, 2 perguntas. Pode? Eu trouxe várias aqui comigo, mas vou guardar. Farei por e-mail. Quem é? Alguém? Está todo mundo com fome, então. Não vou fazer minha. Bom, gente, se não houver pergunta, nós vamos encerrar, para não prejudicar. Nós estamos muito preocupados com a parte da tarde, né? Inclusive, tem gente que pega avião no fim do dia. Então, o prejuízo será para todos os palestrantes da parte da tarde. Temos uma pergunta. Surgiu um candidato à pergunta. Microfone. Boa tarde a todos. Quero parabenizar aí o painel, ficou realmente muito rico, enfim, bem denso em informações. Eu queria só tirar uma dúvida. O que chamamos de premissa atuarial no nosso modelo de negócio, a gente poderia entender como o ALM direto ou uma análise atuarial mais robusta, né, para a gente falar de marcação, marcação na curva dos nossos ativos. Esse instrumento seria o ALM ou seria um outro instrumento mais sofisticado para a gente considerar nos investimentos, especialmente nas janelas de mais longo prazo? Obrigado. Perdão, só me identificar, sou o Thiago Rodrigues, diretor de investimentos do IPREV-DF. Tiago, obrigado pela pergunta. No que diz respeito à premissa atuarial, no que diz a norma, o plano, por exemplo, vamos tirar BD e CD e CV de fora, deixar só CD, tá? Porque acho que essa é a grande questão, porque num plano BD e CV você faz um LM ou um LDI e faz imunização de passivo e corre atrás do prêmio de risco, de alfa, então dá para você fazer uma série de coisas. Olhando parte CD, o que a norma fala? Que o plano ele tem que prever premissas atuariais
quer seja na fase de dimensionamento do passivo ou quer seja na fase de concessão. Ou seja, você acumulou um saldo de conta, como é que você vai conceder esse saldo de conta? Ah, vou conceder, o participante vai escolher e receber por um prazo determinado de 15 anos. Então, você não pode marcar a vencimento. Mas, se você conceder pela expectativa de vida dele, com juros 0, juros 5, 4, aí você poderia pegar essa equivalência do saldo de conta dele e fazer uma estratégia de ALM para alocar isso e marcar vencimento. É isso que foi exposto aqui. Tá? Consegui responder? Bom, então, queria agradecer aos 4 painelistas aqui pela contribuição muito rica. O que a gente conclui ao final desse painel é que precisamos de um seminário intenso somente sobre o tema. E queria agradecer a participação de todos, a compreensão pela corrida em relação ao tempo. Obrigado e bom continuação de seminário. ABAMEC, APMEC, 50 anos ao nosso moderador e aos nossos painelistas. Nós gostaríamos de informar que quem desejar mais informações sobre o pronunciamento do nosso palestrante Frederico, é só acessar o site www.cpc.org.br, cpc.org.br. Outra informação, chegou aquele momento, né, da gente fazer um intervalo para o almoço. O almoço vai ser servido aqui mesmo, logo no foyer do nosso auditório, e a programação, ela deverá ser retomada dentro de 1 hora. Agradecemos pela compreensão, tenham todos um excelente almoço e até já.